eu sou a Flávia Mineira. Jorge, o Gringo. E Caleb, o Ninja. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, convide pessoas para poder fazer parte. Aqui é um canal exclusivo para empresários e hoje nós vamos te explicar, te ensinar como a sua sobrecarga de trabalho está impedindo que a sua empresa tenha melhores resultados. Está imperdível, compartilhe com outras pessoas que vai fazer muito sentido estar aqui para poder construir uma história diferente para a sua empresa, tá bom? Muito bom, gente. Hoje a gente vai falar sobre, então, a sobrecarga de trabalho que impede sua empresa de ter melhores resultados. O que é isso? Olha, líder, será que você, ainda que instintivamente, compete com seus amigos empresários para saber quem é o mais sobrecarregado e mais sem tempo? Ou, por exemplo, você acredita que sua sobrecarga de trabalho está relacionado com alta produtividade e alto desempenho? Ou, talvez, às vezes, sem pensar, você se orgulha de falar com seus funcionários que você está sobrecarregado, sua agenda está cheia, nunca tem tempo para nada, não tem tempo nem para se cuidar. Eu tive uma identificação com isso, com essa legenda de chamada da live e com essas perguntas. Eu achei muito engraçado, porque a gente até conversou para colocar a questão da inconsciência, né? Inconscientemente você faz isso, né? Quanto tempo inconscientemente eu fiz isso? Chega a ser engraçado, né? Eu rio porque é cômico mesmo. Como que a gente tem o orgulho da sobrecarga, né? Porque a gente confunde com ser trabalhador, com ter uma agenda lotada, com ter esse estereótipo do guerreiro, do esforçado, e a gente acaba misturando algumas coisas, igual eu fiz durante muito tempo, e por isso a minha risadinha aí a respeito dessas chamadas que você fez, viu, Caleb? De muita identificação. A gente tem aqui essa cultura, né? Então, talvez muitas vezes a gente faz e não é por mal, né? Muitos de nós, às vezes, estamos fazendo isso porque a gente foi educado já, a gente é gente trabalhadora e tudo. Mas será que esse aqui é o único caminho? E será que a sobrecarga é um caminho bom? Então, vamos descobrir mais sobre isso com a gente. E vamos movimentar aí, George, como que um empresário ele pode ter clareza sobre o quanto que essa sobrecarga ela está impactando na produtividade direta dele e da empresa dele, né? Através dos colaboradores, como que essa sobrecarga ela reverbera aí para dentro do negócio e impede que a empresa tenha melhores resultados. Tem vários aspectos da sobrecarga, né? Então a gente tem que começar a olhar ele de vários aspectos e vários níveis, né? Quando a gente fala usando um pano de fundo, vamos lá, o empresário, o dono, ele começa muito, quando ele começa o negócio dele, ele já começa na área operacional. Muito ele tem que fazer tudo, né? Um empreendedor começa, ele faz de tudo, se tiver que servir café, ele serve, faz, então ele começa no operacional mesmo. Isso é assim mesmo, não tem jeito. Então tem esse lado que você começa no operacional, mas tem que saber a hora de sair do operacional e focar mais as coisas importantes. É isso que a gente quer fazer. Não confundir o operacional, né, e ficar preso no operacional, dando essa sobrecarga e também roubando o tempo de você poder fazer um pensamento crítico, um pensamento em cima da estratégia que você tem que seguir para o seu negócio. Então, essas são digamos, o pano de fundo. Mais um pano de fundo para a gente, né, que passamos por esse momento da Covid, né? Aí a gente passou por um momento de sobrevivência, né? Ninguém vai negar isso, todo mundo passou por esse momento. Então, você realmente se jogou dentro do operacional, porque aí era a sobrevivência do seu negócio. Então, não estou falando desse momento, estou assumindo que a gente já está saindo desse momento de sobrecarga por causa da sua operação e sobrevivência. E o último, eu gostaria de frisar, e o Caleb vai trazer isso depois, é a sobrecarga que causa aquela palavra em inglês, eu posso falar, burnout, né? Que as pessoas estão chegando num momento
né? Nós tivemos um aumento de produtividade durante todo mundo ir para casa, porque todo mundo começou a trabalhar muito mais, né? E tem esse burnout. Então, tem vários panos de fundo para ver sobrecarga. Mas a gente sabe que a sobrecarga de trabalho no seu negócio, quando você está nesse momento, seu bem-estar não vai estar bom, né? O bem-estar do seu time também não vai estar bom, e a sua produtividade efetiva, se o seu objetivo é crescer o seu negócio e gerar melhores resultados, também não vai ser bom. Então, esse é o assunto que a gente quer abordar com vocês hoje, é sobre isso, essa sobrecarga que causa esses problemas. E é interessante, Jorge, que você trouxe a questão do processo de crescimento do empresário, que é natural, que eu gosto muito quando o Caleb traz isso, né? A gente entender que nós não aprendemos a fazer determinadas coisas, né? Um dentista não aprendeu a ter um consultório, um médico não aprendeu a ter uma clínica, um engenheiro, enfim, não aprendeu a ter o seu negócio, um arquiteto, enfim, seja lá qual for a sua profissão, nós não aprendemos, de fato, a construir essas empresas. Então, é normal que você não saiba exatamente o que fazer, muito embora deva ser vangloriado, vamos dizer assim, por ter tido a coragem de empreender no Brasil. Então, aqui estamos entre pessoas muito corajosas, sem dúvida, né? Muitas palmas para quem toma essa decisão. Mas olha que interessante que o Jorge trouxe. No início, a gente realmente é comum que você tenha mais atividades operacionais e, inclusive, também é comum que você contrate pessoas para te ajudar com isso, para poder tirar essa carga da operação, para ir deixando algumas coisas da operação mais leves para você. Só que à medida que você vai crescendo, você precisa se preparar para fazer uma transição, né, Jorge? Precisa se preparar para poder sair desse operacional, para poder se desligar de algumas coisas e trabalhar a questão do seu pensamento crítico, do seu pensamento estratégico, do seu olhar para o desenvolvimento da sua empresa e não ficar agarrado nessa operação, né? Porque a sua sobrecarga está nesse passado que você não se desapega, né? Porque você começou dessa maneira, parabéns, lindo, maravilhoso, mas você tem que estar preparado para novos começos, para coisas diferentes, para realmente liderar transformações dentro do seu negócio. Vai demandar ainda mais coragem, tanto quanto foi quando você abriu o seu negócio, mas você vai precisar enfrentar isso, né, Caleb? Com certeza, acho que aqui um ponto legal, Flávia, que você está trazendo, é a gente lembrar que o empresário, quando começou, às vezes a equipe era pequena, às vezes era você sozinho fazendo, então você tinha que atender cliente, você tinha que lidar com impostos, você tinha que fazer tudo. À medida que foi crescendo, até que deu para dividir algumas tarefas e tudo, o que acontece? Para você continuar crescendo, você precisa ir transferindo certas tarefas e passando, senão o negócio vai ficar todo preso em você. Então aqui, o que a gente está falando é até como se fosse assim, o que você conseguiu até agora, parabéns, mas não é isso vai ser suficiente para você poder dar o próximo passo de evolução do seu negócio. E aí o grande risco é o quê? O seu próprio sucesso no passado, por você ter dado certo fazendo isso, e você não conseguir desapegar e aprender de formas novas do que é necessário fazer, você conseguir agora galgar mais passos, ou galgar novos patamares para o seu negócio, e você acabar ficando restrito. E aí, aquele negócio, você não fica nem pequeno demais, como no começo, em que você conseguia fazer tudo, você conhecia todos os clientes, você falava com todo mundo, você sabia tudo o que estava acontecendo, para nem daquela empresa grande que você provavelmente conhece, muitas vezes é concorrente sua também, e que você vê que é tudo estruturado, tudo hierarquizado, você fala, mas como é que eu faço o salto daqui para algo maior? E aí, o que é? No final, parabéns, você teve sucesso até aqui, porque você conseguiu sobreviver, você conseguiu fazer o seu negócio acontecer, e agora como é que você consegue se estruturar melhor para você poder fazer a sua empresa crescer e junto com isso, você não ficar sobrecarregado e a empresa poder ter mais gente e junto com isso mais clientes e com isso mais negócio. E olha que interessante, frase não sei de quem, tá? Você está aqui, não sei de quem quer, não quero roubar a frase de ninguém. Mas as habilidades que te trouxeram até aqui não vão ser as mesmas habilidades, possivelmente, né? Que para tudo existe exceção, então não vou generalizar. Mas as habilidades que te trouxeram até aqui possivelmente não são as mesmas que vão te levar para um próximo patamar. Então, o que te fez abrir um negócio, o que te fez dar esse pontapé inicial, possivelmente não serão as mesmas habilidades que vão estar com você na sua virada, para você realmente ser o dono que lidera seu negócio. Então, você precisa estar aberto e disposto a isso, né? Sim. Exatamente. Se você está sobrecarregado,
né? Então você não tem tempo mais para liderar sua equipe e geralmente o sobrecarregado na área operacional, né? Então você está basicamente fazendo urgente, apagando incêndios, né? Você não tem tempo para a equipe, você está focado no operacional, não no estratégico. Você está focado na venda e não na qualidade da venda, né? Uma venda estratégica ao seu cliente. Então, você tem esses momentos que você não tem tempo para pensar. E essa é a transição que a Flávia e o Caleb estão falando, que é preciso acontecer, é você ter a alocação de um tempo para você ter um pensamento crítico, decisões a serem tomadas. Essas decisões vão aliviar sua sobrecarga, porque você vai começar a tomar decisões para o seu negócio crescer e se estruturar de uma forma diferente do que você vinha fazendo. Então, aqui o que é interessante, né, é que você vê que é um desafio, porque a gente não está falando simplesmente de que você agora vai, tá bom, então já que eu entendi que a empresa aumentou, eu estou sobrecarregado, eu vou tirar toda a carga, vou tirar férias, a empresa vai rodar sozinha como se fosse um passe de mágica, como vocês podem lembrar, né? Tudo que a gente traz aqui não é uma solução única, é só desse jeito que faz, né? Segue essa cartilha aqui que daqui a um mês você já vai estar de férias, das férias do sonho que você sempre teve, com a família como você sempre achou que devia ser, a empresa vai rodar, que é uma beleza. Não, é uma construção. Do que a gente está falando aqui é o quê? Você começar a desenvolver atitudes, hábitos, procedimentos novos mesmo. E com isso você conseguir melhorar a forma como você está gerindo seu negócio e também você está liderando as pessoas para que, através delas, você consiga obter os resultados da empresa. O que a gente não quer o que a gente não quer fazer, por exemplo, nessa live é falar, você não tem que se dedicar, você não tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar, parabéns por isso. A gente está falando em se dedicar e se esforçar de uma maneira um pouco diferente, com foco diferente, né? Eu sei que é difícil sair da operação, do dia a dia, do urgente. Não estou dizendo que é fácil. E nós vamos falar de alguns passos para considerar e refletir, né, como a gente sempre faz. Mas não é para você parar de trabalhar, mas trabalhar com mais qualidade, né, para você e para o seu time, para o seu bem-estar e, incrível que pareça, vai te dar melhores resultados, né? A gente fala, pode ganhar tudo isso? Pode. Fazer o trabalho certo, o pensamento certo e ter melhor bem-estar e melhores resultados. É isso que a gente está buscando para as pessoas, os donos que lideram. É esse o lugar que você quer estar. Na sobrecarga, no burnout, e sempre carregando o peso nas costas, é muito difícil. É estar no momento de sobrevivência apenas o dia a dia. Não é aqui que a gente quer estar. Nós queremos estar com a empresa crescendo e indo para frente. Então, esse é o motivo, né, que a gente está conversando hoje. Não é para parar de trabalhar. A gente quer que você trabalhe com mais prazer, mais foco e maior bem-estar. Esse é o lado de tirar essa sobrecarga. Até porque, né, meninos, não vai adiantar construir um castelo para deixar de herança, né? Eu acho ideal você olhar para o que você está fazendo para você poder, inclusive, aproveitar das suas construções, né? Daquilo que você está, enfim, está construindo aí com você e com a sua equipe. Eu acho interessante, quando a gente está pensando a respeito da sobrecarga, quantas urgências, quantos incêndios você apaga por dia, né? Você traz para si e talvez tenha não tenha preparado ninguém para que possa estar com você na resolução de questões dentro do seu negócio. Então, a sua sobrecarga, muitas vezes, ela tem uma conexão direta, primeiro com as coisas que você faz, mas não gosta de fazer, que eu acho que é uma reflexão interessante, e também com todas as coisas que são importantes e urgentes, e você toma a frente para poder resolver.
Então, inclusive, não pode nem esperar muito, porque se é urgente, tem que ser resolvido e impacta diretamente no negócio. E você toma para você resolver isso. Eu até comentei com os meninos um pouco mais cedo, eu tenho uma história, vamos falar assim, né, dentro da empresa, de um período onde a gente foi fazer uma transição de sistema, e essa empresa de software, ela treinou todo mundo em grupo, e as pessoas acabaram não absorvendo também aquele conhecimento, como eu participei de todos os treinamentos de todas as áreas, eu tenho uma certa facilidade de aprendizado com software, eu peguei e consegui absorver aquela gama de conhecimento, e quando a empresa de software saiu da empresa, a Flávia virou ponto de referência de tudo que era do software. Deu problema nisso, chama a Flávia. Aconteceu tal coisa, a Flávia ajuda, porque o suporte do sistema vai demorar a responder, a gente tem urgência. E quando eu percebi, aquilo que eu fazia bem, mas inclusive nem era apaixonada, não, só tinha uma facilidade mesmo, mas eu fazia bem, mas não gostava tanto, virou um ponto de centralização de atividades em mim durante o dia. Né? Mais de 100 pessoas me chamando o dia inteiro. Eu comia, às vezes, sabe? Quando você almoça aí em pé, comendo qualquer coisa, todo mundo chamando, aquela coisa alvoroçante, horrorosa. E aí eu me percebi dentro dessa questão da sobrecarga, vinculada a uma atividade importante e urgente, porque realmente todas as coisas que eram trazidas até mim eram importantes de ser resolvidas. Eu era o centro da base de conhecimento e eu tinha pessoas ali que eu não tinha tempo para treinar. Era o caos na Terra, né? Vamos falar a verdade, porque assim, eu não tinha tempo, eu não podia. Como que eu ia parar para dedicar, por exemplo, a um treinamento de 4 horas para o George, para a equipe dele, sendo que eu tinha mais de 90 pessoas para poder também dar atenção e fazer o treinamento. Eu poderia ter optado por essa forma, dividir em frações ali, em tranches daquelas pessoas, mas eu preferi alinhar aquilo que eu precisava com a própria empresa de software, alinhei com ela um novo treinamento individual para o setor, direcionado de acordo com o que eu tinha apurado de como funcionava o meu negócio e qual que era a conexão com o software. E aí solicitei um novo treinamento, fiz direcionamento para a equipe e me livrei daquilo ali. Cura e libertação, né? Porque assim, eu estava realmente sobrecarregada, envolvida em algo que era importante, era urgente, precisava ser feito, mas precisava ser encontrado um outro caminho para ser feito. Né, que foi através do treinamento. Por isso que é importante a gente desenvolver as pessoas e também não desistir dos processos de desenvolvimento. Porque, vamos lá, se eu estava sobrecarregada, eu podia muito bem pensar, não, eu já não tenho tempo, que foi, inclusive, um pensamento que foi bem recorrente na minha cabeça, né? Eu não tenho tempo, como que eu vou treinar essas pessoas? Eu posso me acomodar nisso, ficar reclamando o dia inteiro. E, no final das contas, eu achar lindo falar que eu trabalho demais, que eu sou, né, super trabalhador, esforçado e tudo, eu posso buscar uma solução para isso, que é a proposta que a gente tem para você aqui hoje, para você olhar para dentro do seu negócio, para você poder olhar como as coisas funcionam e você saber o que poderia ter um alinhamento internamente que você pode encontrar uma solução diferente que não seja você ser o centro da resolução dos problemas dentro do seu negócio, o centro aonde são ancorados todas as urgências e as importâncias da empresa. Você com certeza precisa estar vinculado com coisas importantes, mas as urgentes, sem dúvidas, você pode encontrar apoio na interdependência aí de trabalho dentro do seu negócio para encontrar um caminho melhor, né, Caleb? Sim, aqui você trouxe um ponto importante. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer porque elas não têm o conhecimento técnico para fazer. Não é falta de vontade. Só que aí o que acontece? Se você é a pessoa que mais sabe, tudo fica concentrado em você, porque é como se o básico o pessoal não consegue, aí pede para quem sabe, você fala, mais rápido eu resolver, daqui a pouco eu pego, dá um pouquinho, ajuda aqui, ajuda ali, porque a gente também gosta de ajudar, se você é dono, você fala, vai acontecer, então é mais rápido agora eu fazer do que eu te explicar, é mais fácil fazer do que te explicar, até que você está fazendo tanto, você não consegue mais fazer as outras coisas, e isso vira uma bola de neve. E aí você até cria uma espécie de dependência, o pessoal fica dependente de você, porque ao invés de tentar aprender como é que faz, chama a Flávia que ela sabe resolver, chama lá o fulano, porque ele já vai saber fazer, ele resolve tão rapidinho, por que eu tenho que tentar fazer? E aí a gente acaba caindo numa armadilha, né? Porque a gente sabe bem fazer, a gente consegue fazer rápido, mas é igual criança, se a gente não ensina as crianças a terem independência para elas poderem desenvolver certas atividades sozinhas, você vai estar amarrando o tênis do seu filho o dia inteiro, você vai estar vestindo ele, escovando os dentes e eles não vão crescer. O problema não é não fazer porque você não gosta, tudo você pode fazer. Mas certas coisas é importante eles começarem a desenvolver capacidade de desempenhar essas tarefas sozinhos. E muitas vezes a solução disso é treinamento técnico, sim, é eles poderem entender melhor como é que faz as coisas, é eles poderem experimentar e errar,
porque a partir disso eles vão ganhando experiência, e aquilo que, por exemplo, você tem, que no começo você fazia sozinho e que você desenvolveu, eles estão ganhando espaço deles, que é o que a gente tem falado aqui. A gente vai te ensinar a pegar o peixe, e não a gente vai te dar o peixe pronto. Você vai pensar por si só, você vai desenvolver suas próprias estratégias. E com a sua equipe é a mesma coisa. Quando você está levando isso para eles, o que você está fazendo? Na verdade, você está capacitando, você está tendo uma equipe mais capaz de resolver problemas, mais capaz de entender o que está acontecendo e mais capaz de, na hora de ter algum problema, eles darem o primeiro apoio. Talvez você ainda possa ser a pessoa que mais entenda. Você começou o negócio, é aquela pessoa que mais entende do assunto. Ninguém sabe no detalhe, igual o caso da Flávia aqui. O sistema, talvez no detalhe, ninguém sabe tanto quanto ela. Mas daí, por que não cair só os casos mais complexos? Se vocês forem ver, quando a gente está falando aqui, recursos são finitos, tempo é finito, né? O tempo das pessoas, esforço é finito. A gente não tem isso aqui à vontade. Quando, por exemplo, alguém está sofrendo com alguma coisa de saúde, você vai ligar lá para o SAMU, eles não vão atender todo mundo e ficar esperando tudo. Não, eles vão ver o caso de gravidade, eles vão tentar priorizar recursos, por quê? Se eu mandar para um caso simples a ambulância, eu posso estar perdendo para um caso muito crítico. E a boa administração do negócio é a boa utilização dos recursos que você tem em mão. Então, aqui, como é que você pode fazer isso como líder? Você, dono da empresa, como é que você aloca melhor o recurso mais caro que tem, que é o seu tempo? E é tão interessante você ter trazido isso, Caleb, que eu até me recordo que realmente quando... e aí você vê, a gente entra num piloto automático em uma ação inconsciente, às vezes não percebeu alguns movimentos nossos, porque quando eu era chamada, às vezes eu fazia as coisas em 5 segundos, e eu saía pensando assim, não é possível que eu não aprendeu isso até hoje, meu Deus do céu, isso é muito fácil. E aí a gente entra nisso, no julgamento, no questionamento, e não se propõe realmente a sentar, desenvolver e capacitar. E eu estou até me expondo dessa maneira aqui, porque minha ficha demorou alguns anos para cair, não foi automática. Eu não comecei, eu vou liderar as pessoas, e eu estou doida para desenvolver uma pessoa hoje, acordei para desenvolver alguém. Não foi assim. Eu precisei perceber que eu não tinha resultado de outra maneira, eu precisei não ter qualidade de vida, precisei ser uma mulher que não fazia nem unha, uma coisa horrorosa, não tinha tempo para nada. Precisei ser essa pessoa para poder entender a importância de desenvolver outros e entender que eu só tinha 2 mãos e podia fazer chuva, podia fazer sol, podia ser um dia maravilhoso, eu só tinha 2 mãos do mesmo jeito. E se eu não desenvolvesse as pessoas, o meu negócio não cresceria, não seria sustentável e eu podia ter ali, né? Eu teria uma vida útil, inclusive, dentro do meu próprio negócio. Porque talvez seria ali por ele mesmo que eu fosse me acabar, né? E não fosse ter realmente uma sustentabilidade, uma evolução, um crescimento. Então, acho muito interessante você ter trazido isso, porque o olhar para o desenvolvimento das pessoas não é porque alguém acordou bonzinho ou acordou isso ou aquilo. Não que seja errado isso, lindo, maravilhoso se acontece com você. Mas é realmente uma preocupação com o próprio negócio. É uma preocupação com a forma de fazer negócio, que você precisa entender. Se você não desenvolver, o seu negócio não tem futuro. Aliás, pode até ter, baseado só nas suas 2 mãos, do mesmo jeito. E se algum dia você morrer, seu negócio morreu junto com você. Mas você não falou, você falou sobre... Não, você falou. Não, mas você falou sobre o que aconteceu e você desenvolveu, mas quando a gente fala na produtividade da empresa, você estava alocando o seu tempo, né, para o quê? Para uma coisa que não era urgente e importante, mas não era o que você tinha que fazer. Ele tirava tempo de você tomar decisões estratégicas e da tomada de decisão para o crescimento, o foco do seu crescimento, das 3 organizações que você estava liderando naquele momento, e você não estava dedicando o seu tempo do líder nessa área, nessa produtividade, nessas estratégias. As pessoas veem quando estão tão enfronhadas na operação, e você gostava disso, na verdade. Eu imagino que você começou fazendo isso porque você gostava. Aí virou uma bola de neve e aí ficou insustentável. E geralmente isso acontece com o dono. Ele começa com uma coisa, eu gosto, eu tenho prazer, eu conheço, eu quero ajudar,
E o que é? Ele rouba a qualidade do seu tempo, a quantidade e qualidade do seu tempo, você tira da tomada de decisões no tempo que o dono precisa pensar na estratégia de negócios, no novo produto, no sistema de distribuição, de como é que ele vai melhorar o sistema de fornecimento. Todas essas questões que precisam ser trabalhadas pelo dono que lidera, ele não tem tempo, ele está sobrecarregado com coisas que não são importantes para ele e para o negócio naquela hora. São urgentes. São urgentes. Então, isso é importante, né? Quando a gente fala que está tirando a produtividade, a sobrecarga tira exatamente está tirando a sobrecarga, está tirando a sua produtividade em ter um negócio que está saudável e crescendo e é sustentável, em vez de sobrevivência no dia a dia. Aí é sobrecarga, estresse, é uma série de coisas que não são nada positivos. Então, por isso que a gente acha que esse tema é tão importante. E a Flávia nos trouxe um exemplo real, né? E que não é fácil. Não é fácil sair dessa situação, nessa armadilha, mas é importante sair. Acho que é uma virada de chave que parece, hoje, existe uma clareza da minha parte com relação a isso, mas enquanto você está imerso em alguma coisa, e principalmente inconscientemente, você se orgulha daquilo que você está fazendo, porque você realmente se coloca na posição de trabalhador, numa posição que eu me colocava de quem tinha facilidade com o aprendizado, então entra uma questão de eu aprendo rápido, passa para mim que eu faço. Então é uma coisa de ego que a gente precisa trabalhar e melhorando e vendo as nossas questões de autoconhecimento para a gente poder se colocar até mais vulnerável e permitir dar espaço para as pessoas também se desenvolverem. Senão você fica ali, né? Tipo, eu, no seu mundo do eu, e aí não tem nós, né? As outras pessoas, a gente acaba esquecendo que elas também, o processo de aprendizado que você está se expondo, outras pessoas possivelmente gostariam de participar, gostariam de fazer, têm uma intenção genuína de fazer parte e gostariam também de se desenvolver. Então, essa coisa de só eu faço do jeito que eu faço, pensa o seguinte, qual que é o resultado que você quer? Porque se a pessoa fizer do jeito dela e alcançar até um resultado melhor, né? Parabéns, né? E aqui, né, eu acho que tem esse lado que vocês trouxeram tão importante da inconsciência, de muitas vezes a gente está no automático, e é quase o seguinte, quanto mais automático você tiver, menos chance você tem de parar e pensar, para que eu estou fazendo isso e por que eu estou fazendo isso? Você simplesmente está naquele modo, não, tem que fazer, porque se parar, né, a roda não pode parar de girar, Só que, às vezes, o que isso pode acontecer? Você pode ficar doente, e aí a roda para de girar. E aí você vai descobrir o custo que isso tinha. Então, aqui, como é que você pode fazer, às vezes, paradas no meio para refletir sobre o assunto, e essa live espero que sirva para você para isso. Espera aí, será que eu estou no automático fazendo isso? Eu tenho que fazer mesmo? Eu sou a pessoa mais adequada para fazer isso aqui? Será que ninguém mais na minha empresa pode fazer isso? Só eu que posso? Porque muitas vezes o que acontece? Trabalho atrai trabalho, certo? Já tem aquela expressão, né? Para quem dá trabalho, para quem já está cheio de trabalho, que vai dar conta, né? Só que se você fizer isso até quebrar, é a mesma coisa que você pegar uma máquina e você falar, aumenta só mais um pouquinho, aumenta. Uma hora você aumenta, a máquina não aguenta. Ela esquenta demais, estraga os componentes. Por quê? Porque passou do ponto produtivo dela. Querendo ou não querendo, nós aqui, né, como empresários, como sócios, a gente é gente. E gente também tem limites. O nosso corpo tem limite, nossa mente tem limite. E se a gente não consegue entender isso direito, o custo que vem é muito alto. Porque o custo não vem só para a nossa empresa, vem para a nossa família também. Ah, sim. Mas a gente falou dessa produtividade que a Flávia não fez porque estava fazendo outras coisas. Vou abusar da Flávia de novo. A outra coisa que você não faz quando está sobrecarregado e enfronhado na operação é liderar seu time. Né? E para você quebrar essa operação, você tem que trabalhar com o seu time. Eles vão te ajudar. Você vai ter que atingir, nós falamos na outra live, atingir os resultados através dos outros. Né? É super importante
você determinar essas expectativas, determinar o que o sucesso é e ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas. Se você não está trabalhando com sua equipe, isso você não é um dono que lidera, você é um dono que faz. Tudo bem, tem muito dono que faz, tem sucesso, mas a qualidade de vida é bem diferente, é bem abaixo. Então, e também tem aquilo, né, George, que se ele não está pensando estrategicamente no negócio dele, pouco provável que tenha alguém também, né? Então também não vai crescer, né? Exatamente, exatamente. Então, o primeiro sintoma aí desse sobrecarga é não liderar a sua equipe, né? Aí é um negócio, você perde os recursos que você tem e a ajuda que você poderia ter, porque você não está liderando sua equipe. E sua equipe não sabe o que fazer, porque você não está conversando, você não está alinhando, você não está fazendo todas as coisas, e aí vira um círculo vicioso. Então, o cara faz, porque não sabe, você volta e fala, não era bem isso que eu queria, não é muito ruim, e dá retrabalho, e aí o dono fica, tá vendo? Toda vez que eu deixo o cara fazer, ele faz errado, então melhor eu fazer. Então, você fica sempre na operação, não sai nada das suas costas. E é muito, muito difícil esse ciclo. Então, esse primeiro sintoma de não liderar seu time, não ter tempo para suas pessoas, é fatal. O segundo sintoma que a gente vê nesse área de sobrecarga é que é uma área tóxica de operação. É isso que eu te falei, é um negócio, um círculo vicioso na operação. Eu vejo, o dono fica andando, dando volta em volta e volta e não sai do lugar. Mas o quê? Está cansado, está sobrecarregado, bem-estar prejudicado, saúde em família, uma série de coisas acontecem com esse evento. Então, é para sair desses momentos que a gente quer ter essa conversa. Nós estamos tendo essa conversa com vocês, né? Para você saber onde você está, em que momento você está. É importante você achar essa transição, né, do operacional para uma decisão tomada estratégica. É muito importante esse timing, né, esse tempo para fazer isso. Para você virar, de fato, o que a gente está pleiteando aqui, o dono que lidera, e não o dono que faz, o dono que manda, o dono que trabalha 24 horas por dia. A gente tem aqui, né? A não ser que você agora queira virar um robô, né? Você instala aqui uns chips aqui e não dorme mais e vive à base de bateria, como a gente não chegou nisso ainda. Então, eu acho que aqui a gente tem que saber respeitar um pouco da natureza humana para você poder ser o dono que continua liderando. Porque se você for assim, você vai deixar o legado para alguém e não necessariamente vai ser quem você gostaria. E aqui, desculpa. Né? E aí eu acho que a Flávia, com o exemplo rico que ela trouxe, você vê, demora para perceber. E às vezes até demora para você perceber os sintomas de que isso não está funcionando. Às vezes demora para você perceber que você está com cansaço, você está com mais irritação, que você não está conseguindo cuidar de si mesmo. E no final fica aquela coisa da culpa que é ruim, que a gente até conversou numa outra live, que é da autocobrança, que você começa a achar que você é insuficiente. Você fala, puxa, mas todo mundo está dando conta, só eu não estou dando conta. Não, eu tenho que dar conta, porque, sei lá, deveria dar, porque eu estou olhando aqui, ninguém está falando nada, está todo mundo acordando às 5 da manhã e está conseguindo fazer as coisas, como é que eu não consigo? Então, olha só que perigo que a gente tem aqui quando você não consegue fazer essa transição do dono que faz, que criou e ótimo, fundou, fez o alicerce da empresa começar, para que você possa agora ter o que a gente precisa de uma base sólida para você virar o dono que lidera e a partir disso a sua equipe continuar carregando e vocês aumentarem isso juntos. Isso não vai partir simplesmente de contratar gente do mercado. Opa, acabei de pegar de uma empresa multinacional, essa pessoa ela tem um montão de experiência e tudo, vai dar certo. Ela vai resolver todos os meus problemas, contratou ela, agora assim.
Quem dera se fosse, né? Caleb, o Brian fez uma pergunta interessante aqui, com esse nome, pode ser algum vínculo aí com o George, nosso gringo. É vínculo comigo, sim. Olha, então eu vou deixar para você, hein, George. Não, dá Qual pra galera. seria o oposto de sobrecarga? Se não queremos sobrecarga, o que queremos? Nossa, mas esse é um ponto bom. é um ponto bom, mas parece que ele está igual eu, tipo, não sei ficar parado, né? Era essa a pergunta, Brian? Bem, vamos lá. Aqui é o seguinte, a gente já falou, você não estar sobrecarregado não significa você não fazer nada. Né? Agora eu consegui finalmente. Então vende a empresa, não quer fazer nada, vende a empresa, se estiver valendo, ótimo, né? Mas muitas vezes, se a sua empresa depende tudo de você, sem você a empresa não vale nada. Então, assim, você pode ser o risco da própria avaliação de valor da empresa, porque ela tem que ser sustentável. Agora, olha só que interessante. Quando a gente está falando, então, da sobrecarga do dono, é o seguinte, passou da sua capacidade de poder ter sustentabilidade nessa carga de trabalho. É semelhante a você estar no cheque especial. A bola de neve vai aumentando e o custo que você vai ter vai aumentar. E esse é um custo que você pode ter em saúde. Hoje a gente vê que a síndrome de burnout, né, já é considerada doença do trabalho. É um acúmulo de estresse, é um acúmulo de pressão, é um acúmulo de experiências negativas que vão deteriorando tanto sua saúde física quanto mental. Agora, o que é isso? É uma bola de neve, vai crescendo, é igual juros. Então, se você está sempre devendo, isso é uma coisa que eu aprendi de uma médica, que ela falou, é o seguinte, você dormir pouco é como se você estiver sempre com a conta negativa. E não vai adiantar, eu não dormi ontem, conseguia uma noite mal dormida, você demora 3, 4 noites. Quando era mais novo, eu conseguia repor mais rápido, hoje eu não consigo. E olha que interessante, então. Aqui é quase como se você está sempre em dívida, a sua capacidade depois de pagar a sua dívida fica cada vez mais difícil, porque a bola de neve aumentou. Então, quando a gente está falando dessa produtividade tóxica, a sobrecarga no final, o que ela está fazendo? Ela está fazendo você diminuir sua capacidade produtiva, você não vai conseguir nem pagar aquilo que você está devendo, porque os juros estão comendo o que você está fazendo. Então, no final, isso está deteriorando a forma como você trabalha e está deteriorando a forma como você lida com as pessoas. O que é o contrário disso, então? Primeiro, parecido com a ideia do cheque especial, é você parar de dever. Como é que você fica no 0 a 0? Só que a gente entende ainda uma coisa importante, que ausência de doença não é sinal de saúde. Você não estar no cheque especial não significa que você é rico. Você não perder o jogo não significa que você está ganhando o jogo. O que a gente está buscando é você sair dessa posição em que você está devendo, está numa bola de neve, o rabo abanando o cachorro, a coisa circular sem parar, um ciclo vicioso, para virar para um ciclo virtuoso em que você melhora, você não fica mais na sobrevivência, e a partir daqui você vai chegando na sua melhor forma. E nessa sua melhor forma, você vai conseguir conciliar melhor a questão de tempo dedicado para o trabalho, tempo dedicado à família, tempo dedicado a você mesmo. Você vai poder se cuidar mais sem aquela culpa, sem aquela autocobrança de você não está dando conta. E aí o George já trouxe para vocês, é possível então ter alta performance com bem-estar. O mais interessante do que a ciência do trabalho tem chegado até hoje é que a melhor forma das pessoas poderem desempenhar melhor, desempenhos superiores, alta performance de verdade, ela não vai vir de uma cultura em que está todo mundo se matando. Ela vai vir de um lugar em que cada pessoa tem a oportunidade de fazer o seu melhor, de trabalhar bem em equipe, de ter alta confiança, e o grupo conseguir, a partir disso, entregar muito mais do que as pessoas seriam capazes de entregar sozinhas. E o grande motivador disso é o próprio líder. O dono que lidera, ele é a alavanca de desempenho da sua própria empresa. E ele vai deixar de ser o gargalo para se tornar a alavanca de desempenho. Nossa, é muito interessante até a forma como você respondeu essa pergunta, Caleb. E lembrando que muitas vezes, quando a pessoa já não está produzindo tão bem, não está entregando, né? Porque ela está tentando fazer, ela se esforça, ela tem uma jornada super extensa, às vezes de 12, 14, sei lá, 16 horas de trabalho, e no final das contas ela não entrega. Ela entra num ciclo de culpa, que é isso que você falou, um ciclo vicioso, porque ela pensa, eu não posso descansar, eu tenho muita coisa para fazer. E também não entrega, porque precisa descansar para entregar. E aí mais um dia, mais um dia, mais um dia, e quando a gente percebe, a gente já não está conseguindo entregar quase nada, e a gente realmente está entregue para um ciclo de vício mesmo, né? De nenhuma virtude, talvez poucas virtudes e muitos vícios.
Então, é interessante olhar para isso realmente, para a gente ser um ponto de mudança, né? Só você identificando que você está nessa fase, vivendo esse momento, você vai ser capaz de sair dele. Quando você negar e achar que não, aí você fica e, né, vai ser difícil você criar algum tipo de movimento. A gente tem uma outra pergunta aqui que é da Tatiana. Ela colocou assim: trabalho em casa com pães e lanches artesanais. Me vejo assim dentro do meu trabalho, né? Dentro de todo esse contexto que a gente trouxe. Comecei a ter visibilidade, porém ainda não me sinto segura para dividir tarefas. Eu sou muito cabeça dura. Quem riu mais responde. Não, mas é típico de uma empresa, você tem o conhecimento, você é o dono, tal. É difícil essa transição. Essa é a transição que a gente está falando do seu negócio, né? Se você ficar tudo na tua mão, a sobrecarga não vai diminuir. O Brian colocou, então, não é diminuir a carga, é distribuir sim, mas é fazer as coisas importantes. E para você não estar... Eu estou assumindo aqui, quando a gente está falando com vocês, é que vocês têm gente trabalhando na empresa também. Não é você sozinho. Porque se é você sozinho, aí não tem jeito. Mas você tem que começar a ver em que pessoas estão do seu lado, do que eles fazem bem, né? Você tem que saber o que você faz bem e começar a distribuir, sim, mas de uma forma inteligente, mas sempre olhando para o quê? Para o seu negócio, o que você precisa estar fazendo como dono para crescer o seu negócio. E uma coisa você precisa fazer, aquele de dar tempo ao seu time. Você tem um time, tem que dar tempo. Tem que estar com eles, apoiar eles, e eles vão te apoiar da mesma forma. Nesse apoio, você vai achar um caminho de tirar essa sobrecarga. Muita da sobrecarga, eu vejo, quando as pessoas têm, é quando eles estão fazendo coisas que eles não gostam. Né? A gente vai falar, mas quando você está fazendo uma coisa, você tem que fazer, você não gosta, e até pode fazê-lo bem, isso te dá uma sensação dupla de sobrecarga. Né? Então, uma das dicas que a gente vai falar para frente é, você tem que achar aquilo que você não gosta e você vai, então, começar a ver como que você pode usar o seu time de maneira efetiva para tirar aquele peso das suas costas. Porque quando você tiver um portfólio de coisas que você é bom e gosta, não vai ter o sentimento de sobrecarga. Vai ter um sentimento de prazer e satisfação. Não quer dizer que você não vai trabalhar, mas você vai trabalhar mais engajado. Seu time vai trabalhar mais engajado. Então, qual é o oposto de sobrecarga? Digamos, seria o engajamento. Seria as pessoas trabalharem engajados no negócio. Então, o sentimento, não é que você vai trabalhar menos, mas o sentimento de sobrecarga não vai estar aí. Vai ter um outro sentimento de ter ajudado o seu dono, ter ajudado o seu companheiro, de ter ajudado a empresa a atingir os resultados esperados. É bem difícil, é bem diferente de sobrecarga. O sentimento é diferente. Não é menos trabalho, gente, é trabalho mais inteligente e melhor feito, esse tipo de coisa. E é um trabalho não pensando também em você que não está mais sozinho, né? Você não pode se esquecer disso, né? Antes você era sozinho, hoje você tem uma equipe, você precisa pensar como alguém que tem uma equipe, não adianta mais ter uma cabeça solitária, né? Esse aí também, esse jogo dentro de você precisa mudar. Queria falar com a Tatiana o seguinte, no nosso YouTube
Tem muito material bacana sobre equipes que funcionam, sobre confiança. Eu acho que vai ser bacana aqui no Instagram. Não é uma ferramenta onde você pode fazer pesquisa de conteúdo, mas o YouTube é. E eu acredito lá, a gente tem o mesmo ID, né? @gestão persuasiva. Vai lá, Tatiana, depois da live, dá uma olhadinha, porque isso aqui que você trouxe tem muito a ver com confiança, tem a ver com construção de equipes, e a gente tem um material bem bacana lá que vai te ajudar com isso, para você poder aumentar e fazer essa virada de chave aí mais rápido, de uma maneira melhor, tá bom? Aqui eu acho que do que ela trouxe, né, que é legal, é uma das alegações que muitas vezes os donos têm, é super comum. Olha, não sabem fazer do meu jeito, do que o jeito que eu faço dá mais resultado, eu sei fazer mais rápido, melhor. Então, para que eu tenho que ficar transferindo as coisas, ou para que eu tenho que deixar as pessoas fazerem? Porque não dá para confiar, ele não vai ficar bom, não vai ter o padrão de qualidade que eu tive, não vai atingir o resultado que eu quero. E aí a gente fica naquela sinuca de bico, né? Opa, então sobrou para quem fazer? Vai ser para você mesmo, porque se ninguém mais consegue fazer igual, só você consegue, é a única pessoa. Bem, o segredo seria então, só você faz aquilo e transfere todo o resto para as outras pessoas e fica o dia inteiro fazendo isso, porque não tem saída. Será que é verdade isso? Será que é o único caminho isso? Será que empresas maiores, quando a gente olha para elas, tá tudo na mão de uma só pessoa? A tecnologia, o conhecimento, a técnica? Será que realmente é isso mesmo? Acabam que são mentirinhas que a gente conta, né, e que impede o nosso desenvolvimento, né, Caleb? Sim, e muitas vezes a gente acaba tendo, né, por a gente não ter conseguido, então, sucesso que o George já trouxe, às vezes a gente não conseguiu com uma pessoa fazer funcionar e a gente perde a esperança naquilo. E você começa a falar, quer saber? Não dá, isso aqui tem que ficar comigo. E talvez isso não seja a melhor forma. Talvez simplesmente com aquela pessoa não funcionou a transferência. Ensinar aquela pessoa, talvez ela não era mais adequada para aprender. E aí tem algo que é importante que a gente sempre traz aqui, que cada pessoa aprende de forma diferente. Tem pessoas que vão ter mais habilidade natural para fazer alguma coisa do que outra. Então, muitas vezes a gente, naquela vontade, né? Eu contratei a pessoa para uma coisa. Já que, sabe o famoso já que? Às vezes o já que não funciona. Já que está aí, então aproveita e também faz outra coisa. Só que, sabe, quando você contratou aquela pessoa, você não entrevistou ela sobre aquele assunto. Você nem sabe se ela é boa, mas já que ela está aí, você vai e transfere para ela. Então aqui, eu gosto de dizer que toda vez que você vai levar algo novo para a pessoa, é como se você estivesse com um contrato de trabalho novo com ela, sabia? Não é porque ela está lá e já está recebendo que então, né, faz qualquer coisa, porque ela chegou com uma expectativa. E aí é importante você alinhar o jogo com ela e falar, opa, o jogo mudou. Sabe, antes você jogava nessa posição, agora eu vou precisar que você jogue nisso aqui. Faz sentido para você ou não? Para você poder até entender. Porque daqui a pouco você está fazendo isso e depois dá errado, e aí você acaba achando, não, é porque não funciona mesmo, só eu que sei fazer. E aí, de novo, né, o que a gente está contando aqui são casos da famosa liderança bumerangue. Você joga o negócio e ele volta para você. E aí você não entende mais o que está acontecendo. No final, a gente entende, pessoas são diferentes e pessoas fazem as coisas de forma diferente. E tem gente que vai conseguir fazer algumas coisas muito melhor do que você. E tem outras coisas que você vai fazer muito melhor do que os outros. Só que a gente não tem muita ideia de como isso funciona, porque a gente não se conhece, a gente não para, a gente vive no automático. E a gente acaba achando que aquilo que a gente conseguiu desenvolver com muito esforço, com o tempo, qualquer um vai fazer e vai conseguir o mesmo sucesso que a gente. Isso não é verdade. Não funciona desse jeito. E talvez aí pode estar muito da frustração que você pode ter ao tentar treinar alguém para fazer alguma coisa, porque você vê que não volta igual. E aqui o que a gente está trazendo é, não necessariamente a forma de treinar é suficiente para você conseguir fazer isso. Tem a ver também com quem está sendo treinado, com qual a capacidade natural que a pessoa tem. Então não desista. Né? O que a gente quer trazer aqui é, aconteceu, não quer dizer que vai acontecer de novo, porque senão você vai ficar escravo do seu próprio sucesso. Você deu certo, só você sabe a fórmula mágica acabou com você. E se você quer construir uma empresa para poder prosperar, você tem que construir algo maior do que você, algo que outros possam levar a mensagem para frente. Se o seu papel como dono é fazer a empresa crescer, não pode parar em você. Você vai ser o gargalo da sua própria empresa. Tudo bem, o sucesso vai ser todo seu, você vai levar. Mas aí no final a empresa acabou junto com você e eu acho que isso não vale a pena. Se você está construindo algo que faz a diferença, ajuda as pessoas, traz prosperidade, por que não fazer isso para mais gente? É quase assim, se você construiu algo que é fantástico, porque mais gente precisa disso, não pode parar nisso. Então não seja você o gargalo desse processo, ajuda ele a poder crescer. Né? E conta com a gente, né? Procura ajuda nesse sentido. Se você entende que isso é uma dificuldade para você, puxa, vem aqui falar com a gente
gosta muito sobre esse assunto, né? Vocês veem que a gente conversa isso com paixão, porque desenvolver pessoas é algo que a gente gosta bastante. E vem aberto para passar por esse processo, né, meninos? Porque, assim, o empresário é como qualquer outra pessoa, alguém que vai precisar de desenvolvimento. Não nascemos prontos, não sabemos de muitas coisas, inclusive, para quem é empresário sabe, a grande maioria não foi treinado para fazer exatamente o que está fazendo. Às vezes tem uma habilidade técnica dentro do negócio, mas ainda tem fiscal, tem financeiro, tem vendas, são muitas coisas, muitas responsabilidades, muitos conhecimentos que demandam de você. Então, é normal que você tenha dificuldade. O que você não deve fazer? Não procurar ajuda e continuar percebendo a sua dificuldade em silêncio, porque isso pode te levar para um fracasso, pode te levar para uma sobrecarga, você está tomando tudo para você, não gosta de fazer e também não sabe tão bem, mas aí você se dispõe também a aprender. E se você se dispõe a aprender coisas dentro do seu negócio para poder chamar mais responsabilidade técnica para você, por que não usar toda essa disposição para aprender a desenvolver outras pessoas? Por que não usar essa disposição? Você pode ficar tranquilo, que você não está preparando ninguém para a concorrência. Quando esse cara sair da sua empresa, ele é uma outra pessoa em outro negócio. E aquele negócio ele não funciona exatamente da forma como a sua. Então, não tenha esse pensamento empobrecido de que você está perdendo tempo treinando alguém para os outros. Porque é muito pior você ficar com alguém que não funciona dentro do seu negócio. Porque você não vai conseguir largar essa sobrecarga nunca. Então, esse aqui é realmente o ponto de partida, né? Investir o seu tempo, não é gastar o seu tempo em desenvolver as pessoas. E quando você delega um pouco de coisas, geralmente você não delega com as expectativas, os recursos, as tomadas de decisões que deveriam estar delegados também com essa pessoa. Né? Você só fala, agora você vai fazer isso, tá bom? Eu quero que você faça desse jeito. E vai embora e quando você volta não foi feito daquele jeito. Você não sentou, investiu um pouco nas expectativas de o que pode impedir a pessoa de fazer, ajudar a pessoa a chegar lá. Então, você vai passar essa responsabilidade, mas passa de uma forma boa para a pessoa, porque ela, se você não investir um tempinho nisso aí, ela vai voltar para você. O trabalho vai voltar trabalho errado, você vai ter que fazer de novo, ou seja, a sobrecarga aumenta. E aí vira um ciclo vicioso, que nem o Caleb e Flávio falaram, agora você não faz, você fez, e aí você não teve sucesso, aí já reforça o negativo. Mas o que você não fez? Você não investiu o seu tempo de uma forma adequada para ajudar essa pessoa a ter sucesso. Depois você teve expectativas erradas e depois você se sobrecarregou de novo. Então, essa objeção que a gente sempre ouve das pessoas, eu não tenho tempo, é duro, porque o seu tempo está sendo tomado pelo fato de você não ter investido um tempo na frente para colher os frutos mais tarde. E quando você está dentro da operação e rodando, você não consegue sair disso. E você não consegue enxergar isso. É isso que a gente está falando aqui. Você tem que sair um pouco, investir esse tempo. Se você vai delegar, você vai passar uma bola para o outro, sente, esclareça as expectativas, escreve que seria o sucesso, apoie a pessoa, não abandone no minuto seguinte, né? Incentive a pessoa a fazer isso. Isso vai fazer a diferença. A pessoa vai fazer, pode errar, você vai ter que ter paciência. O que você fazia em 10 minutos, ele vai fazer em 2 ou 3 horas, né? Mas a próxima vez vai ser 2, na terceira vai ser 1, e vai chegar possivelmente no seu horário, mas vai fazer as coisas de uma forma que você vai estar satisfeito, se você investir o seu tempo inteligentemente com essa pessoa. É isso que a gente está querendo ver, falar sobre essa objeção, por exemplo, de falta de tempo.
Porque o tempo na operação, ele tem pouca possibilidade de multiplicar resultado, né? De trazer resultados em potência para dentro do negócio, né? Mas investindo no desenvolvimento das pessoas, você não multiplica o tempo, mas você tem a possibilidade de multiplicar seus resultados, né? A partir, inclusive, desse alinhamento muito bem feito, que eu acho que é uma das questões que a gente está sempre repetindo nas lives, na hora de fazer o alinhamento com as pessoas, o que você espera daquela atividade, porque é algo que você não pode deixar aberto. Quanto mais aberto fica, mais você pode ficar decepcionado com a entrega, porque a pessoa tem que saber exatamente o que é esperado dela no trabalho para poder entregar o melhor, né? Caleb, traga dados estatísticos para entendermos por que estamos aqui falando sobre a questão da sobrecarga e, inclusive, não só nos resultados da empresa, qual que é o impacto para esse empresário que, no final das contas, pode deixar aí um castelo de herança e vai morrer sem nada, né? Porque não leva nada para o caixão. Bem, olha só, né? A gente tem aqui uma estatística até assustadora. O Brasil aqui é primeiro lugar no ranking, que não é o ranking que eu mais gostaria que a gente tivesse em primeiro lugar, né? Esse ranking aqui foi feito a partir de um estudo da Associação Internacional de Gestão do Estresse. E eles analisaram e estudaram o estresse dentro das organizações. E sabe o que eles descobriram? Que o Brasil é o primeiro lugar nos países do Ocidente em estresse dentro das organizações. Primeiro, não é segundo, terceiro, não. Aqui a gente está com medalha de ouro. A segunda estatística aqui, né, que também não é animadora, por isso que a gente sabe que tem muito espaço para trabalhar e a gente tem como fazer isso com ambiente de trabalhos mais sadios, é o seguinte: o Instituto de Psicologia e Controle do Estresse aponta que 34% da população brasileira lida diariamente com estresse excessivo. 34%, uma a cada 3 pessoas. Sendo que, para 16,5% dos entrevistados, uma em cada 6, uma em cada 7 pessoas, o terceiro principal motivo causador dessa situação rotineira de esgotamento mental é a sobrecarga no trabalho. Então aqui a gente está falando de uma coisa que não é, se você está passando por isso, você não está sozinho, tá bom? Você não está sozinha, você não está sozinho. É uma coisa que muita gente está passando. A boa notícia é que tem formas de lidar com isso melhor. Tem formas de evitar que isso aconteça. Não é uma situação inevitável. A concorrência está correndo. O mercado está exigindo. Senão não vai dar. Tudo que a gente está falando é como é que você sai então desse modo de sobrevivência do automático para poder entrar no modo melhor, em que você vai agora buscar formas mais inteligentes de usar o seu tempo e conseguir atingir resultados superiores. Ô, Jorge, traz aí para a gente o que a gente pode fazer para poder começar imediatamente e fazer uma mudança, né, dar os nossos primeiros passos aí dentro das organizações para poder evitar essa sobrecarga, sair um pouco fora disso. Bom, a primeira coisa a fazer é você, como dono, entender o que você faz muito bem, né? Não só muito bem, mas com prazer, né? Depois você faz uma lista do que você faz muito bem, mas você não gosta de fazer. E nós temos alguns desses, né? E a terceira lista é você não gosta de fazer e não faz bem, vai. Mas essas coisas, é importante você saber onde você vai ter o seu maior engajamento pessoal, né? E então é saber aquilo que você gosta de fazer. O que você não gosta de fazer é uma oportunidade de achar alguém, um parceiro dentro da sua empresa, que possa te ajudar a retirar essa carga, essa sobrecarga. Que nem eu falei antes, quando você tem uma coisa que você não gosta de fazer, pense você nas coisas que você não gosta de fazer. Quanto mais estresse isso causa em você, e a carga parece muito maior. Então, é interessante você começar a alinhar essas coisas para ver quem pode te ajudar dentro do seu time para começar nesse lado. Aí tem aquela coisa, eu não tenho tempo para investir nessa pessoa. Bom, você vai ter que olhar isso, os benefícios para você, para a pessoa que está sendo desenvolvida, que é uma coisa positiva,
para a sua produtividade e para os resultados da empresa. É tudo positivo, não tem nenhum negativo. O que você tem que investir é o seu tempo, né? A outra coisa, se não tem ninguém preparado e é urgente e está te causando um mal-estar grande, é a dica da próxima contratação, né, que você poderia fazer na sua empresa. Né? Você vai falar, eu vou contratar alguém na função. Não, vamos contratar alguém que possa me ajudar a retirar essas coisas que eu não gosto de fazer, que são uma sobrecarga para mim. Isso é uma dica para você pensar.